Hare Krishna. Bem, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do videocast do Ramayana. Então, a gente dando continuidade aqui à nossa leitura, hoje a gente vai ver o que aqui no livro equivale ao capítulo 12. O que aqui no livro é o capítulo 12 da segunda parte, né? O nome desse capítulo é A Busca Tem Início. O último capítulo que a gente viu, o capítulo 11, é intitulado Rama Encontra os Macacos. Então a gente viu, quando Rama estava em busca, de Sita, ele recebeu orientações para se encontrar com os macacos que poderiam ajudá-lo da parte do sábio. E encontrando então os macacos, ele ajudou Sugriva a derrotar Vali, que era o rei dos macacos. E após a derrota de Vali, Sugriva tinha prometido que ajudaria Rama, né? Se Rama ajudasse Sugriva a derrotar Vali. Então, com isso, Sugriva vai cumprir sua promessa agora e junto com os macacos, eles vão ajudar Rama a buscar, Sita. Encontrar, saber o paradeiro de Sita. Então, esse capítulo 12 aqui parece que vai falar sobre o início dessa busca. Então, o título, mais uma vez, do capítulo 12 aqui do livro, A Busca Tem Início. Rama e Lakshmana mudaram-se para um monte não distante, de nome Prashravana, e procuraram uma grande caverna perto de seu cume. Eles se acomodaram, passando o tempo conversando e realizando sacrifícios. A mente de Rama, no entanto, raramente deixava Sita. Seu único consolo era descrever as qualidades dela para o Lakshmana. Ele ansiava pelo fim da estação das chuvas para que pudesse procurar por sua amada esposa. Gradualmente as chuvas diminuíram, o céu clareou e os grous começaram a encher os ares com suas cornetas. Apesar do fim das monções, Sugriva ainda não preparara seu exército para dar início às buscas. Percebendo isso, Rama discutiu a situação com Lakshmana. Parece que o rei Vanara se esqueceu de sua dádiva para conosco, nobre irmão. Por que seus mensageiros não chegaram aqui com notícias de sua busca? Ó Lakshmana, temo que a gentil Sita esteja perdida para sempre. O que ela estará fazendo agora? Certamente sua mente está em mim, assim como a minha nunca a deixa. Certamente ela chora de agonia enquanto eu choro aqui. A dor de Rama era tão forte nesse dia quanto no dia do rapto 4 meses atrás. Rama se sentiu impotente. Ele ainda não estava mais perto de encontrar Sita do que no dia em que ela foi sequestrada, e agora Sugriva, em quem depositara suas esperanças, o decepcionava. Rama sentou-se distraído pela tristeza. Lakshmana o tranquilizou. Esse não é o momento para se lamentar, querido irmão. Devemos nos esforçar arduamente para encontrar Sita. Com você como seu protetor, ninguém pode ficar com a princesa por muito tempo. Recomponha-se, Rama. Façamos o que deve ser feito. Rama suspirou e olhou em volta. Num platô abaixo de sua caverna, um grande lago foi formado pelas chuvas. Cisnes e grous se divertiam alegremente na água entre grupos de lótus brancos e vermelhos. Rama podia ouvir o coachar das rãs e os gritos dos pavões. À distância, ele ouviu o som das trombetas de elefantes no cio. Grandes abelhas negras zumbiam em torno das flores brilhantes da floresta, intoxicadas com néctar. O céu tinha um azul profundo e o vento que soprava fortemente durante as monções havia se tornado uma brisa suave. As vistas e os sons de outono eram visíveis em todos os lugares. Rama estava pensativo. Onde se encontrava Sugriva? Ele se esqueceu de sua promessa agora que seu próprio problema estava resolvido? Como pôde ser tão ingrato? Rama se virou para Lakshmana. Sua fronte estava franzida. Esses últimos 4 meses pareceram 100 anos para mim. Eu ansiava pelo fim das chuvas, ó Lakshmana, para que pudéssemos encontrar Sita como combinamos com Sugriva. Agora eu lhe tenho prestado um grande favor, o maldoso rei macaco obviamente me despreza. Vendo-me abandonado e privado do meu reino,
vivendo desamparadamente como uma seta na floresta, o perverso me despreza por completo. Rama disse a Lakshmana que fosse Kshikindha. Ele deveria dizer a Sugriva que não há ser mais vil do que ele, que é ingrato. Ele se esqueceu do favor prestado por Rama e da promessa que ele havia feito em troca? Ele desejava ver novamente o arco dourado de Rama esticado até o seu limite? Ele desejava ver Rama tomado de raiva no campo de batalha? Ele desejava ouvir mais uma vez o estrondo da corda do arco de Rama soando como muitos trovões? Era estranho que Sugriva parecesse ter se esquecido como Vali foi morto por uma única flecha de Rama, embora o próprio Sugriva nunca houvesse conseguido vencer seu irmão. Os olhos de Rama estavam vermelhos de raiva enquanto ele falava. É claro que Sugriva está perdido em prazeres sensuais, tendo recuperado seu reino depois de muito tempo. Bêbado e rodeado de mulheres, quase se esqueceu de sua palavra. Diga a ele, irmão, que o caminho seguido por Vali ainda está aberto. Junto com todos os seus parentes, Sugriva pode prosseguir ao longo desse caminho se não se importar com a promessa que me fez. Ele deve prestar atenção a este aviso. Caso contrário, ele se reencontrará com Vali muito em breve. O próprio Lakshmana se enfureceu ao ouvir Rama. Ele disse a Rama que iria imediatamente até Kshikindha. Com suas armas enviaria Sugriva para a morada da morte. Claramente, Sugriva era luxurioso e destituído de virtudes, em razão do que não era qualificado para governar um reino. Angada deveria ser entronado e ele poderia organizar a busca por Sita. Sugriva deveria ser punido sem demora. Lakshmana levantou-se e pegou suas armas. Rama, cuja raiva já havia começado a ceder, controlou seu irmão. Acho que não é apropriado que você mate Sugriva. Tente primeiro seguir um caminho mais pacífico. Recorde-o acerca de nossa amizade e da promessa que ele fez. Ó Lakshmana, não use palavras ásperas imediatamente. Afinal, Sugriva é apenas um macaco. Talvez você possa despertá-lo para a responsabilidade do dever por meio de um discurso conciliatório. Lakshmana curvou-se em concordância com as palavras de Rama, embora não conseguisse subjugar a própria raiva. Ele saiu da caverna e começou a correr em direção a Kshikindha, pensando no que diria Sugriva. Ele não podia desobedecer a ordem de Rama, mas não toleraria nenhuma resistência de Sugriva. Se aquele macaco preguiçoso não cumprisse imediatamente seu dever, ele se arrependeria. Como ele ousava ser tão negligente com sua promessa a Rama? Achava-se tão importante assim? Enfurecido, Lakshmana mordia os próprios lábios enquanto descia a encosta da montanha. Na cidade de Kshikindha, Hanuman também notou a mudança de estação, mas Sugriva nada fez. O inteligente ministro pensou cuidadosamente sobre a situação. Rama certamente tomaria medidas severas se Sugriva deixasse de cumprir sua promessa. Hanuman se aproximou do rei Vanara, que estava entregue a gozos sensuais, e falou com ele de uma maneira amigável e aprazível. Você recuperou a soberania, fama e prosperidade, ó Sugriva. Resta-lhe agora conquistar a boa vontade dos seus aliados. O domínio, a fama e a glória de um rei que age bem com seus aliados sempre crescerão. Aquele rei que considera igualmente o seu tesouro, seu exército, seus aliados e a si mesmo, ganhará um grande reino. No entanto, quem deixar de cuidar de quaisquer um deles se encontrará com o desastre. Hanuman então lembrou Sugriva de sua promessa a Rama. Era chegada a hora de começar a busca por Sita. O rei deveria enviar macacos imediatamente em todas as direções, sem que Rama precisasse solicitar por isso. Seria vergonhoso se Sugriva não agisse rapidamente para pagar uma dívida para com seu amigo e aliado. Sugriva agradeceu a Hanuman por seus conselhos sábios e oportunos. O rei macaco reconheceu sua frouxidão e de imediato convocou seus ministros e conselheiros, a quem deu suas ordens. Que todos os generais Vanara sejam rapidamente reunidos. São necessários macacos velozes e enérgicos. 10.000 do meu exército devem partir imediatamente para cada terra onde moram Vanaras. Devem buscar os melhores dos guerreiros macacos. Todos aqueles enviados que não retornem dentro de 15 dias... Todos aqueles enviados que não retornem dentro de 15 dias devem ser executados.
Ordenando que Hanuman e Angada organizassem um exército, Sugriva novamente retirou-se para seus aposentos. Em poucos dias, as hordas de macacos começaram a se reunir fora da cidade. Macacos parecidos com elefantes, montanhas e nuvens se reuniram. Aqueles poderosos Vanaras eram como tigres poderosos e eram todos heróicos. Eles eram escuros e terríveis, e qualquer um que os visse ficava arrepiado. Alguns eram tão fortes quanto 100 elefantes, alguns 10 vezes mais fortes do que isso, e outros 100 vezes mais fortes. Aguardavam as ordens de Sugriva. Enquanto os macacos circulavam às dezenas de milhares fora de Kshikindha, notaram Lakshmana se aproximando à distância. Quando viram um príncipe correndo em direção à cidade, com seu rosto brilhando de raiva e seu arco empunhado com força, amedrontaram-se. Alguns deles, não o reconhecendo, ergueram árvores e pedras, prontos para defender Kshikindha. Outros correram por todas as direções quando Lakshmana chegou perto dos portões da cidade, erguendo seu arco e chamando Sugriva. Vendo seus macacos preparados para atacá-lo, Lakshmana enraiveceu-se ainda mais. Soltou suspiros profundos e ardentes e lambeu os cantos da boca. Angada saiu rapidamente da cidade e, evitando que os macacos fugissem, foi diante de Lakshmana. Aos olhos do príncipe macaco, o irmão de Rama parecia o fogo ardente da destruição universal. Com muito medo, curvou-se aos pés de Lakshmana e cumprimentou-o respeitosamente. Embora furioso, Lakshmana conteve sua raiva e falou gentilmente com Angada. Por gentileza, diga a Sugriva sobre minha chegada, querida criança. Estou aqui atormentado pela dor devido à situação de Rama. Por favor, peça ao rei para me ouvir transmitir o conselho de Rama. Angada curvou-se mais uma vez e saiu rapidamente, correndo até Sugriva. Ele irrompeu em seus aposentos e disse-lhe para acompanhá-lo rapidamente. Mas Sugriva estava dormindo, embriagado pelos prazeres da noite. Ele estava deitado em sua cama e suas roupas eram apenas guirlandas amassadas. Enquanto ele se mexia lentamente, muitos outros macacos se aproximaram de seu quarto, gerando um grande clamor. Eles estavam com medo do furioso Lakshmana. Sugriva ouviu o tumulto e voltou a si. Ele se levantou, preocupado, e Angada explicou a situação. Sugriva disse a Angada para trazer Lakshmana imediatamente. Por que você o deixou de pé nos portões? Perguntou atônito. Ele deve ser tão respeitado quanto eu mesmo. Angada, acompanhado por Hanuman, saiu rapidamente para buscar Lakshmana. Em poucos minutos, Lakshmana foi conduzido a Kshikindha por Angada e Hanuman. Ainda furioso, o príncipe examinou a cidade. Grandes mansões e templos se alinhavam pelas largas avenidas. Cada edifício tinha joias celestiais de todos os tipos, as quais iluminavam a cidade. Riachos fluíam pelas avenidas e bosques de árvores cresciam aqui e ali, produzindo toda sorte de frutas deliciosas. Ao seguir pela rodovia principal, Lakshmana avistou os grandes palácios brancos dos líderes macacos. Eles brilhavam como nuvens iluminadas pelo sol. Longas coroas de flores penduradas nesses palácios e o perfume de aloés e sândalo emanava das janelas de treliça. Lakshmana foi conduzido ao palácio de Sugriva, o mais magnífico de todos. Depois de passar por 7 portões fortemente guardados, entrou nas câmaras internas de Sugriva. Aqui e ali havia vários assentos de ouro e prata cobertos com capas de seda valiosíssimas. Muitas belas damas Vanara, usando guirlandas e ornamentos de ouro, andavam daqui para lá, com suas tornozeleiras tilintando docemente. Ao chegar às câmaras privadas de Sugriva, Lakshmana ouviu sacerdotes de músicas, acordes de música celestial, o que apenas o deixou ainda mais irritado com Sugriva. O macaco insolente estava se divertindo enquanto Rama sofria. Lakshmana vibrou a corda do arco e o som reverberou por todo o palácio. Sugriva ficou assustado. Percebendo que Lakshmana havia chegado, falou apressadamente com Tara, sentada ao seu lado. Vá rapidamente e dê boas-vindas a Lakshmana. Ele nunca demonstrará raiva na presença de uma mulher. Pacifique-o com palavras gentis. Somente então poderei me colocar diante dele. Tara se levantou e saiu da sala. O cordão dourado de seu espartilho estava frouxo e ela cambaleava ligeiramente devido à embriaguez. Curvando seu corpo esguio, cobriu a cabeça com um véu e saudou Lakshmana com respeito.
Assim que viu Tara, Lakshmana baixou os olhos modestamente. Sua raiva diminuiu quando Tara falou suavemente. Meu senhor, o que dá origem à sua disposição raivosa? Quem desobedeceu à sua ordem? Ainda aborrecido, Lakshmana respondeu. O marido da senhora parece ter se esquecido do dever que lhe cabe. Ele parece ter a intenção apenas de buscar prazeres. 4 meses já se passaram desde que Rama partiu e ainda não vemos sinais de Sugriva honrando a sua palavra. Ele se embriaga e goza da vida em sua companhia, perdendo toda a percepção do tempo. Ó Tara, beber é sempre condenado pelos sábios como a raiz da irreligião. Por favor, recorde Sugriva acerca de sua obrigação religiosa. Tara implorou Lakshmana que perdoasse Sugriva. Afinal, ele era apenas um macaco. Não deveria ser nenhuma surpresa se ele tivesse sido vítima da luxúria. Mesmo os grandes sábios da floresta às vezes sucumbem ao desejo. O que dizer, então, de um macaco vivendo entre belas mulheres? Aquele que está sob a influência do desejo carnal perde toda a noção de tempo e lugar. Esquecendo seu dever, ele lança o decoro ao vento e se perde no prazer. Tara disse a Lakshmana que Sugriva estava arrependido. Ele continua o eterno servo de Rama e ansiava por cumprir a ordem de Rama. Mesmo agora, ansiava falar com Lakshmana. Tara conduziu Lakshmana para a câmara de Sugriva. Quando o príncipe entrou no apartamento, ele viu Sugriva sentado num sofá dourado ao lado de sua esposa Ruma. Ele estava cercado por jovens mulheres Vanara, adornadas com joias brilhantes e guirlandas celestes. Seus olhos estavam vermelhos e seus membros estavam ungidos com passas de sândalo. As dispendiosas vestes de seda de Sugriva estavam soltas em seu corpo musculoso e a corrente de ouro brilhante de Vali brilhava em seu peito. Vendo Sugriva absorto em deleites sensuais, a raiva de Lakshmana reacendeu-se. Seus olhos se arregalaram e seus lábios se comprimiram. O príncipe furioso respirou pesadamente e torceu as mãos, olhando com olhos cor de sangue para Sugriva. O rei macaco saltou de seu sofá, como uma bandeira alta repentinamente erguida em homenagem a Indra. Ele foi até Lakshmana com as palmas das mãos unidas e curvou-se a seus pés. Lakshmana se dirigiu a ele em tom de inimizade. Quem tem um coração mais duro do que aquele que faz uma promessa falsa a um amigo, especialmente quando esse amigo lhe fez um grande favor? Ó Senhor dos macacos, o ingrato que deixa de retribuir o serviço de amigos merece a morte. Lakshmana se esqueceu completamente do pedido de Rama de primeiro falar gentilmente com Sugriva. Ele o olhava nos olhos. Aquele macaco egoísta não merecia piedade. Ele ficara ali, à vontade, enquanto Rama definhava. Lakshmana desatou sua fúria. A sua voz trovejou pela espaçosa câmara de Sugriva. A ingratidão é o pior de todos os pecados, ó irrefletido! Você é lascivo e mentiroso. Você alcançou seus próprios objetivos, fez algumas promessas vazias e simplesmente se entregou ao prazer. Certamente você se arrependerá de sua omissão quando a flecha ardente de Rama vier em sua direção. Em pouco tempo você se encontrará com Vali mais uma vez. Tara novamente implorou a Lakshmana para ser paciente. Sugriva era um ser comum, sujeito à influência dos seus sentidos. Ninguém poderia evitar facilmente os fortes impulsos do corpo. Até o grande Vishvamitra, uma vez se esqueceu de si mesmo, entregue ao prazer sexual por 100 anos, pensando que se passara um dia. Sugriva agora havia sido despertado para seu dever. Ele já havia enviado muitos macacos para formar um exército de modo a encontrar Sita. Tara falou com veemência com o furioso Lakshmana. Vali me informou que há 100 milhões de poderosos Rakshasas em Lanka. É preciso superar todos eles para derrotar Ravana. Portanto, Sugriva agora está acumulando uma força suficientemente grande para enfrentar todos os Rakshasas. O exército estará pronto em alguns dias. Não se exacerbe. A busca por Sita começará em breve. Lakshmana acalmou-se ao tomar conhecimento de que Sugriva já havia feito os preparativos.
Vendo Lakshmana relaxar, Sugriva disse: Tudo o que tenho depende de Rama. Como posso retribuí-lo? Rama sozinho é poderoso o suficiente para recuperar Sita e está me usando apenas como seu instrumento. Mais uma vez, isso é sua bondade para comigo. Apenas desejo servi-lo da maneira que eu puder. Por favor, perdoe qualquer transgressão de minha parte, pois não existe servo que não erre. Lakshmana começou a sentir vergonha de sua explosão de raiva. Ele falou gentilmente com Sugriva. Com seu apoio, meu irmão é abençoado em todos os sentidos. Ó macaco galante! Tenho certeza de que em breve ele destruirá seu inimigo com sua ajuda. Por favor, perdoe minhas palavras duras, pois estou profundamente aflito com a situação de meu irmão. Lakshmana pediu a Sugriva que o acompanhasse até onde Rama se encontrava. Sugriva imediatamente solicitou um grande palanquim e subiu no mesmo junto de Lakshmana. Acompanhados pelos ministros de Sugriva, partiram em direção a Prashravana. O palanquim dourado, coberto com um dossel branco, foi carregado rapidamente em direção à montanha onde Rama esperava. Búzios e tambores soaram enquanto a procissão de macacos acontecia. Sugriva estava cercado por muitos macacos guerreiros, carregando armas em suas mãos. Seus criados o abanavam de ambos os lados e bardos cantavam suas glórias. Eles logo chegaram à caverna de Rama. Sugriva saltou do palanquim e prostrou-se aos pés de Rama, que ergueu o macaco e o abraçou com amor. Rama convidou Sugriva a se sentar no chão e, sentado ao lado dele, falou com uma voz gentil. Um rei sábio é aquele que dá o devido valor à religião, à riqueza, prazer, reservando o tempo adequado para cada um. Aquele que busca apenas o prazer, negligenciando os outros dois, acorda depois de cair como quem dorme sobre o galho de uma árvore. O rei, que ganha aliados piedosos e destrói inimigos pecaminosos, ganha grande mérito religioso, ó Sugriva. Chegou a hora de você se esforçar pelo mérito. Ó rei, o que você já fez? Sugriva respondeu que sempre foi grato a Rama por sua bondade e por seu favor. O rei Vanara explicou como despachou milhares de macacos para reunir um exército. Logo haveria milhões de macacos ferozes, bem como ursos e babuínos reunidos em Kshkindha. Todos eles eram nascidos dos quadris dos deuses e Gandharvas, e todos eram guerreiros formidáveis, capazes de mudar suas formas à vontade. Sugriva teria sob seu comando um vasto exército, incontável em número. Eles encontrariam Ravana sem demora, destruiriam-no por completo e fariam com sucesso o resgate de Sita. Rama alegrou-se muito e parecia um lótus azul plenamente desabrochado. Ele abraçou Sugriva fortemente. Não é nenhuma surpresa que alguém de sua estirpe seja tão bom para com os seus amigos. Com você ao meu lado, conquistarei meus inimigos sem dificuldade. Ó Sugriva, você é meu maior bem-querente e é qualificado para me ajudar sob todos os aspectos. Rama e Sugriva discutiram por algum tempo, planejando como fazer sua busca. Sugriva então saiu para se encontrar com seus emissários, que estavam voltando com as tropas que haviam reunido. Enquanto os milhões de ferozes macacos guerreiros marcharam para Kshkindha, a terra tremia. Uma enorme nuvem de poeira ergueu-se e velou o sol. As árvores balançavam, fazendo chover folhas e flores. Quilômetros em torno da região estavam tomados de macacos que mais pareciam montanhas. Alguns eram dourados como o sol nascente, alguns eram vermelhos como o cobre e alguns eram azuis como o céu. Outros eram tão brancos quanto a lua e outros ainda tão negros quanto nuvens de tempestade. Todos eles, como grandes leões das montanhas, tinham dentes e garras assustadores. Os líderes da tropa se aproximaram de Sugriva e pediram seu comando. Sugriva conduziu todos até a presença de Rama. Um por um, ele apresentou os chefes Vanara, e todos eles se curvaram aos pés de Rama. Sugriva concluiu: estes guerreiros são justos, corajosos e fortes. Eles podem se mover por terra, água e pelo ar. Eles nunca cedem ao cansaço e são famosos por suas façanhas. Todos eles chegaram trazendo milhares e milhões de seguidores. Ó Rama, estes Vanaras estão prontos para cumprir suas ordens. Por favor, dê-lhes o seu comando. Rama levantou-se e abraçou Sugriva. Temos que descobrir se Sita ainda vive ou se já partiu desse mundo. Ó nobre,
Descubra onde se encontram as terras de Ravana. Tão logo tenhamos essas informações, faremos o que for preciso. Sugriva designou 4 grupos para pesquisar as 4 direções. Ele deu descrições detalhadas das terras onde deveriam procurar e em seguida acrescentou: essa busca deve ser realizada ao longo do próximo mês. Vocês então devem voltar. Quem retornar após um mês estará sujeito à morte. Rama e seu grande propósito devem ser constantemente lembrados por todos vocês. Que o êxito recaia sobre vocês. Sugriva pediu a Hanuman que ajudasse Angada a liderar o grupo de busca para o sul. Essa era a direção em que Ravana provavelmente seria encontrado, pois o viram voando nessa direção com Sita. Sugriva falou com Hanuman antes de sua partida. Não há nada na terra ou nos céus que possa obstruir seu movimento, ó filho valente do Deus dos ventos. Sua bravura em nada é menor do que a bravura do seu grande pai. Não existe alguém na terra cujo valor se compare ao seu. Em você repousa minha principal esperança em encontrar Sita. Rama ouviu Sugriva falar com Hanuman e viu sua expressão ansiosa. Estava claro que ele estava confiante no sucesso, tanto quanto Sugriva tinha certeza de que seu ministro encontraria Sita. Rama ficou muito feliz. Ele foi até Hanuman e deu ao macaco um anel com o seu nome inscrito. Pegue essa joia, ó melhor entre os macacos, e leve até Sita. Isso irá tranquilizá-la, deixando claro que eu enviei você. Tenho certeza de que em breve você verá a princesa. Hanuman pegou o anel e o tocou em sua cabeça. Ele se prostrou aos pés de Rama e orou pedindo por suas bênçãos. Então, parecendo a lua cheia cercada por uma miríade de estrelas, saiu com seu grupo. Os vânaras e ursos partiram com grande pressa. Gritando e uivando, trovejando e rugindo, rosnando e gritando, correram para as 4 direções. Os chefes macacos gritavam de maneiras diferentes. Destruirei Ravana e trarei Sita de volta. Com uma mão matarei aquele demônio e resgatarei a filha de Janaka, mesmo que eu tenha que descer ao fogo do inferno. Destruirei árvores, dividirei grandes montanhas e revirarei os oceanos, e certamente encontrarei a princesa. Meu salto supera 1000 quilômetros de distância, posso facilmente saltar sobre os mares. Amarrarei o Monte Mero e entrarei nas entranhas da terra até que Sita seja encontrada. Enquanto se gabavam de seu poder destas e de outras maneiras, os macacos gradualmente sumiram. Depois da partida dos macacos, Rama falou com Sugriva. Fiquei surpreso ao ouvir suas extensas descrições dessa terra. Como você conhece isso tão bem? Sugriva respondeu que vira todas as partes do mundo enquanto fugia de Vali. Meu irmão furioso me perseguiu em todas as direções, disse ele. Enquanto eu fugia com medo, vi cada parte da vasta terra como se fosse a impressão do casco de um bezerro. Com Vali sempre atrás de mim, corri muito velozmente. Por fim, lembrei-me da maldição de Matanga e rumei para Rishamukha, após o que Vali se viu obrigado a proporcionar-me alguma trégua. Rama riu ao ouvir Sugriva. Os 2 amigos sentaram-se e conversaram por algum tempo, até Sugriva partir para Kshikindha, a fim de aguardar o retorno dos grupos de busca. Os macacos despachados por Sugriva começaram suas buscas. Eles examinaram cidades, vilas, vilarejos, vasculhando bosques e florestas, escalavam montanhas e mergulhavam em lagos e rios. Eles exploraram cavernas profundas e entraram em buracos na terra. Indo o mais longe possível nas direções que foram designados, procuraram escrupulosamente em todos os lugares por Ravana e Sita. Mesmo depois de procurar por um mês, no entanto, não tiveram sucesso. Uma a uma, as partes voltaram para Sugriva, temerosos de sua reação. Do norte veio Satabali, relatando desapontado seu fracasso. Vinata voltou do leste, também sem sucesso. Do oeste veio Sushena, novamente, sem ter descoberto o paradeiro de Sita. No sul, Hanuman e Angada e seu grupo haviam viajado a uma grande distância. O mês quase havia passado e ainda não havia sinais de Sita. Eles alcançaram as planícies ao redor das montanhas Vindhya. Era uma grande região desolada, cheia de cavernas e florestas densas, sem água e desabitada. Muitos anos antes, toda a área havia sido transformada num deserto
pela maldição de um sábio que se enfureceu com a morte de seu filho. Milhares de macacos vasculharam todo o terreno. Adentrando mais e mais na área assustadora, eles de repente encontraram um enorme Rakshasa. Vendo o demônio, que parecia uma colina, os macacos apertaram suas vestes, prontos para lutar. O demônio viu os macacos e gritou: "Vocês estão acabados." Angada pensou que o demônio fosse Ravana. Tomado de raiva, correu direto para o Rakshasa, que ergueu sua enorme mão para golpear o macaco. Angada saltou alto e se esquivou do golpe. Preparando um golpe com seu braço poderoso enquanto voava, o Vanara acertou o Rakshasa na cabeça com a palma da mão estendida. O golpe foi tão formidável que fez o demônio vomitar sangue e cair ao chão. Depois de examinar o cadáver do Rakshasa e perceber que ele não era Ravana, os macacos continuaram sua busca. A vasta cadeia de montanhas de Vindhya estava repleta de inúmeras cavernas. Os macacos entraram sistematicamente em cada uma delas, escalaram cada montanha e vasculharam todos os bosques e florestas. Gradualmente procediam cada vez mais ao sul. Não encontrando Ravana nem Sita em nenhum lugar, ficaram cada vez mais cansados e desapontados. O mês concedido por Sugriva terminou e eles ainda não tinham ideia de para onde Sita fora levada. Um dia, quando exaustos e assolados pela sede, chegaram à entrada de uma enorme caverna. Viram pássaros saindo dela com água pingando em suas asas. Os macacos decidiram entrar na caverna escura. Eles formaram uma longa corrente de 13 quilômetros para evitarem se perder. Morcegos farfalhavam e os pássaros voavam por eles para fora da caverna. Ocasionalmente fazia-se ouvir o bramir de um leão ou tigre. Mais a fundo na caverna, viram à frente deles uma luz brilhante. Eles se moveram rapidamente em direção à luz e chegaram a uma enorme área aberta, iluminada por milhares de árvores douradas e brilhantes. As árvores eram adornadas com flores e folhas de cores vivas e produziam frutos que brilhavam como rubis e esmeraldas. As árvores cercavam grandes lagos repletos de lótus e peixes dourados, todos bem visíveis dentro das águas cristalinas. Os macacos viram palácios de ouro e prata, incrustados com joias olho de gato e cobertos com treliças de pérolas. Por todos os lados, haviam assentos espaçosos e macios, cravejados de vários tipos de joias. Numerosos vasos de ouro e prata jaziam aqui e ali, fazendo pilhas de joias coloridas. Haviam coleções de entalhes em madeira de sândalo e pau de águila, bem como muitos palanquins de primeira classe espalhados. Pilhas de tecidos dispendiosos e de beleza indescritível encontravam-se pelo chão. Comidas e bebidas celestiais de todos os tipos estavam espalhadas por mesas de ouro, e haviam montes de ouro deslumbrantes por toda parte. Os macacos ficaram atônitos diante daquela visão e simplesmente olhavam em volta boquiabertos. Então, viram uma senhora ascética vestida com pele de veado negro. Ela estava sentada a alguma distância deles. Sentada em meditação, ela emanava um intenso brilho devido ao seu poder iógico. Hanuman se aproximou dela e respeitosamente perguntou quem ela era e em que caverna eles agora se encontravam. O nome da mulher era Swayamprabha, e ela explicou que a caverna e todas as suas maravilhas foram criadas por Maya, o arquiteto dos demônios celestiais. Ele morou ali por algum tempo, sendo finalmente morto por Indra por causa de uma Apsara que o próprio Indra cobiçara. A Apsara vivera na caverna com Swayamprabha como sua serva. Ela agora havia retornado ao céu, deixando Swayamprabha com suas meditações. A senhora ascética olhou para os macacos. Ela podia entender que eles eram servos de Rama. Ela tinha visto Rama em suas meditações e estava ciente de sua identidade divina. Ela ficou satisfeita por ter a oportunidade de servir Rama entretendo seus servos. A Yogini deu aos macacos comidas e bebidas deliciosas, o que os revigorou. Enquanto comiam, contaram a ela sobre sua missão. Quando concluíram a refeição, a eremita pediu que fechassem os olhos e ela os levaria para fora da caverna. Os macacos obedeceram e, num instante, encontravam-se mais uma vez misteriosamente na entrada da caverna.
Swayamprabha disse-lhes que, para continuarem a busca, então despediu-se e entrou na caverna. Os macacos ficaram do lado de fora da caverna completamente pasmos, mas revigorados pela experiência celestial. Eles continuaram a busca vigorosa e logo chegaram ao Oceano do Sul. Percebendo que haviam procurado por toda parte, em toda a região sul, sem sucesso, foram dominados por intensa ansiedade. Já se passaram mais de 6 semanas desde que partiram. Os macacos temiam Sugriva, então se sentaram juntos para discutir o que fazer. Angada falou: o rei certamente fará com que todos nós morramos após nosso retorno tardio e sem sucesso em nossa missão. Portanto, sugiro que, em vez de voltarmos com vergonha, sentemo-nos aqui e jejuemos até que a morte venha nos buscar. Como podemos regressar e enfrentar a pena de morte na frente de nossos entes próximos e queridos? Alguns dos macacos concordaram, enquanto outros recomendaram que continuassem procurando por algum tempo antes de desistir. Um deles sugeriu que entrassem novamente na caverna de Swayamprabha e vivessem o resto de seus dias felizes. Isso encontrou a aprovação de outros macacos, mas Hanuman discordou. Não aprovo este curso de ação, Vanaras. Ele repreendeu. Esquecer a causa de nosso mestre e abandoná-lo em gesto de inimizade não é de forma alguma uma atitude sábia. Tampouco Rama e Lakshmana suportarão isso. Esses príncipes destruirão a caverna de Maya em segundos. Suas flechas caem com a força do raio de Indra. Todos nós seremos aniquilados. Hanuman continuou, agora elogiando as qualidades de Sugriva. Não precisamos temer o rei macaco. Ele considera todos os seus súditos com amor e certamente não mataria Angada, o filho de sua querida esposa Tara. Nem Sugriva será duro com vocês. Todos nós tentamos encontrar Sita ao máximo de nossa capacidade e agora devemos retornar a Kshikindha, reportando-nos ao rei para novas ordens. Angada não gostou do discurso de Hanuman. Ele não gostava de ouvir elogios a Sugriva. O príncipe macaco se enraiveceu. Nenhuma boa qualidade pode ser encontrada em Sugriva. Na verdade, aquele macaco inútil se casou com sua mãe na pessoa de Tara. Ele trancou meu pai numa caverna e usurpou seu reino. Embora Rama lhe tenha prestado um grande favor, aquele sujeito ingrato e detestável logo esqueceu sua dívida para com o príncipe de Ayodhya. Que piedade ele possui! Ele apenas instigou essa busca por Sita por medo de Lakshmana. Angada ainda ressentia fortemente o assassinato de seu pai causado por Sugriva. Como Sugriva poderia ser gentil com o filho de seu inimigo mortal? Agora haveriam razões mais do que suficientes para ele punir Angada, que falhou em sua missão e é culpável de traição por semear dissensão entre os outros macacos. Ele tinha certeza de que Sugriva o mataria imediatamente ou o acorrentaria pelo resto de sua vida. Angada decidiu sentar-se na praia e jejuar até a morte. Ele caiu ao chão aos prantos, com sua mente desorientada pela tristeza e desespero. Com exceção de Hanuman, os outros macacos sentaram-se ao lado dele, denunciando Sugriva e elogiando Vali. Todos eles se sentaram na grama cuxa, com os rostos voltados para o leste, pensando na fúria de Sugriva e nas proezas de Rama, prepararam-se para a morte. Enquanto estavam sentados ali, gemendo de desânimo, viram subitamente um pássaro enorme sair de uma caverna na montanha. O pássaro olhou para a linha de macacos que pareciam muitos picos de montanha no planalto abaixo dele. Percebendo que eles estavam cumprindo o voto de praia de jejuar até a morte, disse a si mesmo: certamente a providência reservou este alimento para mim. Depois de muito tempo, comerei suntuosamente, banqueteando-me com essa linha de macacos, um por um, enquanto eles caem mortos de fome. O pássaro desceu e pousou perto dos macacos. Ao vê-lo ali, Angada voltou-se para Hanuman e disse: certamente este é Yamaraja, que veio pessoalmente nos punir por não ser úteis no propósito de Rama.
Este pássaro me lembra de Ataio, sobre quem ouvimos de Sugriva. Aquele pássaro glorioso deu sua vida por Rama numa batalha feroz contra Ravana. Devemos também desistir de nossas vidas a serviço de Rama. Infelizmente, como aquele abutre heróico, nós também não conseguiremos salvar Sita. O grande pássaro o ouviu falar e chamou por Angada. Quem é você que mencionou de Ataio? Onde está aquele meu irmão mais novo? Eu não o vejo há muito tempo. Meu coração estremece quando ouço você falar de sua morte. Como ele encontrou o rei dos Rakshasas? Se é do seu agrado, ó macaco, por favor, me diga tudo o que você sabe. O pássaro disse-lhes que seu nome era Sampati. Ele vivia no alto das montanhas, incapaz de voar, porque suas asas haviam sido queimadas pelo sol. Ele perdera contato com seu irmão de Ataio muitos anos atrás. Angada contou ao pássaro tudo sobre ele e seus companheiros, bem como a história de como Jatayu morreu protegendo Sita. Agora procuravam pela princesa, mas já haviam perdido as esperanças. Assim, estavam ali sentados, temerosos da ira de Sugriva e Rama, e não fazendo nada além de esperar pela morte. Sampati gritou de angústia. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele disse a Angada: Jatayu me era mais querido do que minha própria vida. Agora ele foi morto por um Rakshasa e não há nada que eu possa fazer para vingá-lo. Ó macacos, estou velho e exausto. Como posso reagir a essas notícias terríveis? Sampati explicou como há muito tempo voara com Jatayu para os céus. À medida que subimos, percebemos a terra com suas inúmeras montanhas, como se estivesse coberta de seixos. Seus rios pareciam muito finos. As grandes cidades pareciam rodas de carruagem e as florestas se assemelhavam a terrenos gramados. Lágrimas caíram dos olhos do pássaro enquanto ele contava como perdera seu irmão. Queríamos seguir o sol enquanto ele percorria os céus. Quando alcançamos o rastro daquele globo de fogo, no entanto, fomos dominados por seus raios. Jatayu se enfraqueceu diante do calor. Assim eu o cobri com minhas asas para protegê-lo, mas caímos de volta na terra, onde nos separamos. Eu caí na montanha Vindhya, com minhas asas completamente destruídas pelos raios escaldantes do sol. Angada olhou para o pássaro sem asas. Ele parecia conhecer todas as regiões do universo. Certamente ele sabia onde Ravana residia. Talvez ainda houvesse esperança. O Vanara perguntou a Sampati: Você pode nos dizer onde fica a morada do mais vil de todos os seres, Ravana? Sampati estava cabisbaixo devido à tristeza. Contudo, ao ouvir a pergunta de Angada, ergueu a cabeça e arregalou os olhos. Embora eu seja um pássaro velho e inútil, ainda posso prestar algum serviço a Rama, mesmo que apenas com a minha fala. Tenho sim a informação de onde Ravana habita. Em verdade, enquanto eu estava deitado nessa montanha alguns meses atrás, eu o vi voando com Sita em seu domínio. A princesa gritava incessantemente: Rama, Rama, Lakshmana, socorro! O pássaro disse a Angada que Ravana morava em Lanka, que ficava no meio do oceano ao sul, a mais de 1000 quilômetros de distância. A princesa estava sendo mantida em cativeiro no jardim de Ravana, guardado por ferozes Rakshasis. Sampati tinha a capacidade de ver Lanka enquanto falava com os macacos. Ele disse: Embora minhas asas estejam quebradas, minha visão não está prejudicada. Nós, abutres, somos capazes de avistar objetos a grandes distâncias. Além disso, pela minha intuição, posso entender que um de vocês logo estará com Sita após o que retornará à presença de Rama. Solicitados por Sampati, os macacos levaram o pássaro até a praia, onde ele ofereceu água à alma falecida de seu irmão. Então, ele lhes falou mais sobre si mesmo. Quando ele caiu na montanha Vindhya, falou com um Rishi chamado Chandrama, que morava ali. O pássaro caiu aos pés do sábio e contou sua triste história. Chorando, Sampati disse que desejava se jogar do pico da montanha e colocar fim à sua vida. O Rishi o conteve, dizendo-lhe que no futuro alguns macacos chegariam àquele local em busca da consorte divina de Rama. Embora eu seja capaz de devolver suas asas, não o farei, pois você está destinado a prestar um serviço a Rama por meio daqueles macacos. Você deve permanecer aqui
e dizer-lhes onde podem encontrar Sita. Nesse momento, suas asas renascerão. Sampati disse que o Rishi o iluminou com conhecimento espiritual. Ele lhe disse que nos sofrimentos corporais devem ser tolerados por todos como uma reação aos seus próprios atos passados. No entanto, deve-se perceber que o verdadeiro eu é diferente do corpo. Sem apego excessivo ao corpo, deve-se tentar fixar a mente no Senhor Supremo, com quem todos os seres têm um relacionamento eterno. Portanto, Sampati não deveria se lamentar por seu corpo dilacerado. Ele deveria viver ali pacientemente, pensando em Rama e esperando sua chance de prestar-lhe algum serviço. Sampati concluiu: isso se deu 8.000 anos atrás, e sobrevivi aqui todo esse tempo, recebendo comida do meu filho. Agora, finalmente, prestei meu serviço a Rama. No momento em que Sampati falava, um lindo par de asas nasceu de seu corpo. Ele se ergueu imediatamente ao ar e chamou pelos macacos. Ó Vanaras, Chandra Maharishi me disse que vocês teriam sucesso em sua missão. Em verdade, ele disse que os servos de Rama poderiam facilmente cruzar o terrível oceano de nascimento e morte. O que dizer deste pequeno mar? Animem-se e vão para o sul. Atravessem o oceano e vocês encontrarão Lanka, onde Sita se encontra. Agora permitam-me dizer-lhes adeus. O pássaro desapareceu nos céus, deixando os macacos livres para continuarem suas buscas. Foram tomados de alegria, abandonando por completo a ideia de jejuarem até a morte. Agora pulavam ao ar e corriam até a praia guinchando de alegria. Contudo, se depararam ali com o mar e suas ondas majestosas. Como poderiam atravessar o oceano? Eles não possuíam o poder de voar. O vasto mar se estendia ao longe, parecendo tão intransponível quanto o céu. Angada perguntou: quem de nós pode saltar este mar? Quem se tornará o libertador dos macacos hoje? Se algum de vocês puder saltar sobre o oceano e chegar a Lanka, fale e remova nossos medos. Todos os macacos permaneceram em silêncio, olhando sem piscar para o mar agitado. Angada falou mais uma vez, tentando inspirá-los com confiança. Não tenho dúvidas de que qualquer um de vocês é capaz dessa façanha. No que diz respeito a mim, certamente posso saltar mais de 1.000 quilômetros, mas não sei se poderei retornar com segurança. Angada olhou em volta para o grupo. Entre eles estava Jambavan, um grande líder dos ursos, que respondeu: não é certo que você, nosso príncipe, regente, vá nessa expedição, embora você pudesse saltar 1.000 ou mesmo 15.000 quilômetros, se assim o quisesse. Um de nós deve ir em vez disso. Jambavan disse que ele próprio só poderia cobrir 1.000 e poucos quilômetros, visto que já não era jovem. Cada um dos macacos então declarou a distância que podia alcançar o seu salto. Alguns disseram 200, outros 300, enquanto alguns falaram em 700 quilômetros. Entretanto, ninguém disse que poderia pular a distância total e retornar. Foi quando Jambavan dirigiu a palavra a Hanuman, que estava sentado em silêncio. Ó macaco valente, você não nos contou sobre sua força. Eu sei que você possui habilidades formidáveis. Jambavan descreveu o nascimento e o poder de Hanuman. O macaco foi gerado por Vayu, e logo após seu nascimento, saltou para o céu por milhares de quilômetros querendo pegar o sol. Naquela época, ele foi abatido por Indra. O pai de Hanuman, o deus do vento, ofendeu-se ao ver seu filho morto e parou de soprar. Todos os seres criados então começaram a sufocar devido à interrupção do ar no universo. Os deuses procuraram apaziguar Vayu, trazendo Hanuman de volta à vida. Eles também abençoaram um macaco com muitos poderes maravilhosos. Com a força das bênçãos dos deuses, Hanuman se tornou destemido desde criança. Ele se comportava mal nos eremitérios dos Rishis, maliciosamente atirando sobre eles sua própria parafernália e interrompendo seus sacrifícios. Para detê-lo, os Rishis proferiram uma maldição.
Você se esquecerá de seu grande poder. Somente quando você ouvir seus poderes descritos por outra pessoa, você se recordará deles. Jambavan concluiu sua narração sobre Hanuman. Não havia dúvida de que ele poderia saltar até Lanka. Por que então ele estava sentado ali, indiferente a tudo e a todos? Ele não via os macacos mergulhados em desespero? Hanuman se levantou. O discurso de Jambavan encerrou a maldição dos rishis. Ele se lembrou de seu grande poder e se sentia muito encorajado. Com um brado magnífico, ele disse: Saltarei sobre este oceano magnífico. Ele expandiu seu corpo, tornando-o 50 vezes mais alto que o normal. Despreguiçando, bocejou alto. Com uma voz que ressoou como um trovão, ele disse: Confirmo minha descendência do poderoso Vayu, que circula por todo o espaço e facilmente destrói os picos das montanhas. Eu poderia saltar até os limites extremos do universo. Sou perfeitamente capaz de ultrapassar o sol escaldante que se move da montanha leste para a montanha oeste. Hoje saltarei o monte Mahendra, espalhando as nuvens, sacudindo as montanhas e secando o mar. Chegarei rapidamente a Lanka e, sem demora, dando um grande salto. Não tenho medo. Hanuman bradou repetidamente, enchendo os macacos de alegria. Jambavan respondeu: Nossa dor agora foi dissipada. Dependemos de você, ó macaco galante. Ficaremos sobre um pé só, em meditação iógica, aqui, à beira-mar. Estaremos orando por seu sucesso até que você volte. Hanuman tranquilizou ainda mais os macacos. Perguntou-lhes o que ele deveria fazer. Ele deveria aniquilar toda a horda Rakshasa e resgatar Sita? Ou deveria sozinho matar Ravana e então desarraigar Lanka e carregá-la junto com Sita de volta para Rama? Angada pediu-lhe para primeiro localizar Sita e depois voltar e relatar, pois essa era a ordem de Sugriva. Em consulta com Rama e Sugriva, poderiam decidir sobre o próximo curso de ação. Hanuman se submeteu à instrução e saltou para o monte Mahendra, a alguns quilômetros de distância. Com seu pico perfurando as nuvens, ele escalou a encosta da montanha e ficou em seu cume. Enquanto ele urrava, deuses e siddhas se reuniram no céu, acima dele entoando hinos de bênçãos. Sobre ele derramaram flores celestiais e também tocavam seus tambores. O enorme macaco uniu as palmas de suas mãos e contemplou o leste, oferecendo saudações a seu pai Vayu. Em seguida olhou para o sul, em direção a Lanka, e focou sua mente em seu propósito. Hanuman se sentiu honrado pela oportunidade de prestar um serviço a Rama. Desde seu primeiro encontro com o príncipe, sabia que Rama era seu mestre eterno. Ele sentiu o anel de Rama amarrado em sua veste. Sita ficaria muito feliz em receber aquele anel simbólico e saber que Rama logo chegaria para resgatá-la. Tomado de euforia, Hanuman se imaginou informando a Rama as novas relativas a Sita. Ele se agachou e se preparou para saltar. Com uma heróica exclamação de vitória a Rama, Hanuman saltou para cima com uma força descomunal, pressionando a montanha profundamente para dentro da terra. Os animais correram montanha abaixo e em todas as direções. Os rishis que meditavam nas florestas da montanha ficaram assustados e se colocaram de pé subitamente. Grandes cobras, serpenteando ao lado da montanha, ficaram furiosas e morderam as pedras, que então brilharam vermelhas com o veneno das cobras. Todas as árvores tremeram e deixaram suas flores cair sobre a superfície da montanha. Grandes fissuras apareceram na montanha e riachos de cores diferentes saíram. Quando Hanuman saltou, os macacos contemplaram maravilhados aquele feito. Em seguida, desceram para a praia, onde aguardariam pelo retorno de Hanuman. E assim termina o capítulo 12, intitulado A Busca Tem Início. Capítulo 12 aqui no livro. Então é isso, pessoal. Então esse foi o capítulo 12 aqui do Ramayana, que nós estamos lendo. Ramayana, romanceado por Krishna Dharma, que está disponível na sankirtana.com. Para quem quiser adquirir, o link se encontra aqui na descrição do vídeo. Então esse capítulo 12, intitulado A Busca Tem Início, a gente viu como Rama e Lakshmana cobraram, de Sugriva a promessa que ele tinha feito de ajudar os dois, de ajudar Rama, a
a encontrar Sita com a ajuda dos outros macacos. E a gente está vendo aqui toda a jornada dos macacos para tentar encontrar Sita, né? Então, assim, uma jornada muito difícil, muito complicada, e agora parece que eles vão ter sucesso, né? Então é isso. Então a gente se vê no próximo videocast do Ramayana. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.